E qual é essa história do chamado Pedro III, que seria Futuro Pedro que é o III, príncipe né? maldito? Olha, né? é um herói extremamente contemporâneo, é uma figura fascinante. Eu diria que para mim foi um desafio e ao mesmo tempo uma paixão, não só poder reconstituir a trajetória do indivíduo que existiu, um neto de Dom Pedro II que conspira contra Dom Pedro II, quando a gente imagina aquele velho barbado que parecia o Papai Noel, tão bonzinho. Mas não era Dom Pedro que preparava ele? E o Dom Pedro no início preparava ele, mas é óbvio que depois ele ficou entre a cruz e a caldeirinha, entre a filha, a princesa Isabel, que seria a herdeira legítima do trono, com o seu filho, né, que tinha nascido com um defeitozinho na mão, o nosso príncipe do Grão-Pará, e esse primeiro neto, que era filho da Leopoldina. E é uma história um pouco de conto de fadas, porque na realidade são duas irmãs diametralmente opostas, uma bonita, engraçada, divertida, cheia de malícia, não, que era Leopoldina, a mãe do Pedro Augusto. E Isabel, que era uma chata, tinha um nariz de berinjela, era uma pessoa extremamente pesada, extremamente carola, né, por trás daquela aparência de beatitude, bondade, havia um espírito pequenino, quer dizer, não foi uma mulher de grandes luzes, né, malgrado terem estudado muito, mas a Leopoldina realmente como ser humano muito mais saborosa, muito mais divertida. A Leopoldina morre muito cedo e deixa esse filho, enquanto a Isabel não conseguia engravidar de jeito nenhum, ela passa 10 anos sem conseguir engravidar. E nesse ínterim, Dom Pedro II vai buscar esse neto, que é a cara dele, porque ele se apaixona, ele morava na Europa, Leopoldina morre em Viena, Dom Pedro vai buscar esse neto e o prepara então, porque ele tem uma aflição enorme, dessa possibilidade de não ter para quem deixar a sua coroa. E esse menino é, então, até os 9, 10 anos, tratado como se fosse o futuro imperador do Brasil. É um menino que havia perdido tudo, Roberto. Ele havia perdido a sua infância, ele havia perdido uma mãe que ele adorava, ele havia perdido o convívio com o pai, com os irmãos. Ele é transladado de uma corte rica, operosa, cheia de obras de arte. Viena, sobretudo na primeira metade do século XIX, sofre a grande reforma, o Ringstrasse todo enfim, construído. É uma cidade burguesa. Então, esse menino deixa tudo isso para trás e vem para um fazendão, né? Porque o Brasil era uma grande fazenda e a corte no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma pequena cidade. Mas ele vem com 6, 7 anos? Ele vem, exatamente, com 6 anos. E nessa idade em que o homem está entrando na puberdade, que a personalidade está sendo desenhada. Porque naquela época se amadurecia um pouco mais cedo. Né? Também havia tudo isso. Mas você imagina uma criança que é tratada no colégio como o futuro imperador do Brasil, que é tratado pelos empregados do palácio como o futuro imperador do Brasil, pela avó que o adorava, porque a Dona Teresa Cristina tinha verdadeira paixão por esse neto. E é muito interessante, porque depois, com o passar dos anos, a Isabel e Dom Pedro II vão se unir, vão ter vários interesses em comum, e a avó, então, vai apoiar esse neto, que, de certa maneira, luta contra a filha dela, luta contra a Isabel e luta contra o marido. Então, o interesse desse livro não é só revelar a existência desse menino que existiu, que conspirou contra Dom Pedro II, que teve o apoio dos republicanos, né, que pretendia dar um golpe, apoiado, em parte, em republicanos, em parte, em monarquistas, que não queriam absolutamente essa passagem tão brusca de um império para uma república. Repete isso, porque isso é interessante você estar falando. É muito interessante. Havia um grupo de republicanos que temia que o golpe republicano desse com os burros na água, que deu, né? Na realidade, depois houveram uma série de reações e a coisa não se saiu tão bem quanto eles gostariam. Então, achava-se que era preciso fazer uma transição. Aliás, o Brasil sempre foi, né? Lenta, gradual e segura. O país das transições graduais e seguras. Então, imaginava-se que aí sim ter-se-ia o apoio, né, dos grandes comerciantes, da burguesia, que já estava bastante consolidada, daquela parcela dos monarquistas que eram grandes plantadores de café e que então apoiariam que essa transição se fizesse. E as pessoas se inspiravam, obviamente, no exemplo de Napoleão III, que foi imperador e depois presidente, não é mesmo? Então era um pouco digamos, esse retrato que se queria para o Brasil.